A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, quero mostrar algo aqui hoje muito interessante, né? Que tem pessoas aqui, né, que defendem o que, né, ainda são de sinagogas, né, ainda, né, frequentam denominações criadas, fundadas por homens, né, e querem se justificar, falando coisa com coisa, não sabe nem o que significa a palavra igreja, eclésia, né? Jesus não deixou de ir até as sinagogas. Mas o que ele ia fazer nas sinagogas? Ele não ia fazer que nem você, meu irmão, congregar. Não, isso aqui são pessoas, meu irmão, que dizem ter o Espírito Santo, ser cheias do Espírito Santo, que falam coisa com coisa que não entende nada de Bíblia. Não sabe nada de Deus, nada de profecias, nada de conhecimento bíblico. Isso aqui, meu irmão, isso aqui, ó, isso aqui que eu vou agora revelar para vocês, são pessoas que não entendem nada, mas não entende nada de Espírito Santo, nada do que é Deus, nada do que é de Bíblia. Tem algum versículo bíblico aqui? Você viu algum versículo bíblico aqui? Não tem, por quê? Porque eles vão fazer presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo rudimentos do mundo e não segundo Cristo. E por avareza farão comércio de vós com palavras fingidas. Isso aqui são palavras fingidas que não tem nada. Presta atenção. Jesus não deixou de ir até as sinagogas só porque haveria hipócritas. Porque o que ele está dizendo aqui? Que aqui tem hipócritas. Aqui tem muita gente hipócrita. O que ele está se referindo também, que na época de Jesus também. Só que Jesus ia fazer o que lá nas sinagogas? Eu já vou mostrar o que ele ia fazer lá. Não use o erro dos outros. Olha só. Não presta atenção aqui no erro dos outros aqui, porque aqui tem erro mesmo, né? Não use o erro dos outros aqui, ó, esse erro deles aqui para camuflar sua falta de interesse, olha só. Falta de interesse em ir na igreja. Meu irmão, mas eu sou a igreja. Como é que eu não tenho interesse né, aqui você botou uma coisa aqui fora da Bíblia. Isso aqui que você colocou aqui é antibíblico. Falta de interesse em ir à igreja, meu irmão. Eu sou a igreja. Como é que eu tenho que ir na igreja? Olha aqui a frase de uma pessoa que diz ser cheia do Espírito Santo, pessoas que apoiam esse tipo de frase cheia do Espírito Santo, que eu não sei o que eles estão fazendo dentro de um sistema desse, né, de um covil de ladrões desse, e bota um texto desse. Sabe por quê? Sabe o que é interessante aqui? É que não tem nenhum versículo bíblico. Sabe o que é? Eles falam aqui, meu irmão, esse interesse em ir à igreja, né, ir na igreja, é que eles não sabem. Jesus nunca falou para eles que eles são a igreja. Então o que acontece? É uma falta de interpretação dessas pessoas que dizem ser cheia do Espírito Santo, dizem que conhece a Deus. Meu irmão, Deus, ele está na palavra dele. A Bíblia, a Sagrada Escritura, está contido ali as palavras de Deus, é o que ele quer para a tua vida. Mas vocês têm conhecimento de Deus para fazer uma frase dessa e colocar aqui, ó, presta atenção, ó, isso aqui, ó, Assembleia de Deus, tá? O ministério aqui é aqui de Florianópolis, sei lá. Isso aqui é fundação humana. Tu sabe o que Jesus veio fazer aqui? Tu sabe quando ele ia lá, sabe quem foi que matou Jesus? Foi esse pessoal aqui. Foi esse pessoal que você diz aqui que ele não deixava de ir na sinagoga porque haveria hipócrita. Não era só hipócrita que tinha lá, não, meu irmão. Tinha assassinos porque queriam matar ele. A Bíblia diz que Deus ainda livrava Jesus da morte porque eles queriam matar, como mataram mesmo Jesus, né? Então, esse pessoal aqui, meu irmão, se Jesus vir aqui, ver os cambistas aqui, sabe o que ele vai fazer com os cambistas? Eu já vou mostrar para vocês o que ele faria com os cambistas. É, na lógica, como eles viam os comerciantes lá, ele fez isso aqui, né? Ele botou os comerciantes para correr. O que ele faria na sua sinagoga, né? O que ele faria na sua sinagoga se ele aparecesse por lá? Será que ele não ia correr com os cambistas? Eles vendem de tudo, eles fazem de tudo, vocês são presas deles, né? Então,
Isso aqui que foi fazer lá, ó. Quando ele foi visitar lá, que você disse que tinha hipócrita, não tinha só hipócrita, tinha ladrão, tinha comerciante, tinha isso tudo. Tudo que tinha de errado tinha lá, né? Mas o que tinha lá também, que o pessoal ali até defendeu um pouco ali, é que a presença de Deus, né, estava no Santo dos Santos. Eles se apoderam, eles se aproveitam da presença de Deus para te ludibriar, para te enganar, para te roubar. É isso que eles fazem lá. Então, mas voltando aqui, né, que são, Jesus falou, né, pro pessoal da sinagoga também, bem assim, meu irmão, para vocês, né? Ele falou pro pessoal da sinagoga assim, ó, porque vocês estão defendendo e que diz que tem que ir, né? Jesus falou assim para vocês assim, ó: deixai, são cegos guias de cegos. Um cego guiando outro cego, ambos cairão na cova, cairão no abismo. Então presta atenção nessa palavra desse, né, desse irmão aqui, né? Muitas desculpas para não congregar, tá? Mas aqui, meu irmão, né? Vamos dizer assim, eu preciso ir à Assembleia de Deus para congregar, né? Eu preciso ser da Assembleia de Deus para congregar. Não é Jesus que salva, quer ver? Presta atenção. Parece que foi a Assembleia de Deus que foi lá na cruz, pagou um alto preço por mim. Foi ela que foi lá pagar o sangue dela por mim, né? Foi ela que carregou a cruz por mim. Não, foi a Assembleia de Deus, gente, que foi lá na cruz, né? É ela que é o caminho, a verdade e a vida. Né, meu irmão? Ah, desde o religioso vai pensar assim, ó, não, irmão, deixa eu te responder. A placa, a religião não salva ninguém. Ela não vai levar ninguém pro céu. É o que os religiosos falam. É o que os sinagogueiros aqui falam. Só que eu deixo eu te comentar uma coisa, meu irmão, deixa eu te perguntar. A tua religião não salva, né? Ela não vai salvar ninguém, porque vocês concordam com isso. Que ela não salva, né? Que ela não vai, né? Que ela não leva ninguém pro céu, que não é a placa, não é a religião que leva ninguém pro céu, né? E se ela não tem esse poder de salvar, o que que você está fazendo lá então? Se ela não salva, mas vocês defendem isso aqui como se fosse um projeto de salvação. Quem salva não é Jesus. Agora deixa eu pegar aqui o texto do irmão aqui, ó. Para não praticar o evangelho, porque o evangelho não é isso aqui, né, irmão? Foi fundado por homem, isso aqui foi o homem que criou. Para não perdoar, né? Que eles botaram ali, mas uma coisa é certa, só Jesus salva. Como é que você sabe, meu irmão, que só Jesus salva? Não é a religião então que salva, né? Então, é muito interessante, porque é certo, olha só. Uma coisa é certa, só Jesus salva. Mas é óbvio. Claro que Jesus é que salva, não é isso aqui que salva. Mas o pessoal coloca isso aqui, meu irmão, como realmente obrigatório. Meu irmão, onde tiver dois ou três, não é o corpo de Cristo? Nós não estamos ligados no corpo. Agora eu provo por A mais B que se eu for membro da Assembleia de Deus, eu me desligo do corpo de Cristo. Isso aqui é bíblico. Deixa eu pegar a Bíblia agora para vocês aqui. Então, presta atenção, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tornar não membros, olha só, membros de Assembleia de Deus, não, membros do corpo de Cristo, tá? Membros de Cristo. Tomai, pois, os membros de Cristo. Olha só, tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que os que se ajuntam com a meretriz fazem um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. O que ele está dizendo aqui? Que existe uma meretriz. Existe uma prostituta aqui. Existe uma prostituição aqui. Porque se eu estou ligado com os membros de Cristo, ligado no corpo de Cristo, que o vosso corpo, não saber que não sabeis vós, que os vossos corpos são membros de Cristo. Só que não, Jesus, espera aí, eles são membros de organização religiosa, eles são membros da Assembleia de Deus. Eles são membros disso aqui, eles não são membros, Jesus, do teu corpo.
Eles não estão fazendo aqui membros do seu corpo, que é um só corpo, uma só fé, uma só esperança, um só batismo. Não, eles são membros aqui, ó, é da instituição criada, fundada por homens. E onde é que Deus mandou, autorizou alguém fundar alguma coisa, meu irmão? Onde é que eu posso aqui fazer meretrizes, meu irmão? Onde é que eu posso? A Assembleia de Deus é a meretriz. Elas são filhas da grande mãe Babilônia, são as meretrizes do Apocalipse 17. Está aqui revelado, meu irmão. Isso aqui é uma prostituição, é uma meretriz. Você se desliga, deixa de ter o teu Salvador aqui, que é Jesus, para dizer que a Assembleia de Deus vai te levar para o céu, vai te salvar e você ainda quer congregar nela. Ah, meu irmão, isso aqui é uma prostituição. É uma meretriz. Entendeu? Você se desliga do corpo, você faz com ela, meu irmão. Olha só, disse dois numa só carne? Ah, meu irmão, não, 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 não. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito, meu irmão. Aqui você está se ajuntando aqui, ó, você está fazendo membro de uma meretriz, uma prostituição, meu irmão. Agora, aqui é sim, meu irmão, se desligando do corpo de Cristo, porque você é dependente disso aqui para ser salvo. Mas quem salva não é Jesus, meu irmão. Não é Jesus, meu irmão, que salva. Se é Jesus que salva, por que você está desligando aqui do corpo de Cristo para se ligar a uma religião? Religião, Alex, é a... Como é que eles usam a palavra? Religião é religar o homem a Deus. Não, 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 não. Quem religa o homem a Deus é Jesus, meu irmão. Jesus é que religa o homem a Deus. Então, meu irmão, aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo. Não, eu sou da Assembleia. Eu sou de Apolo. Eu sou da Mundial, eu sou da Universal, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou do Apolo, eu sou do Valdomiro Santiago, é a igreja do fulano, a igreja do Bertano. Está Cristo dividido? É claro que está dividido, meu irmão. Porque aqui você é da Assembleia, outra é da Deus e Amor, outra é da Batista, outra é não sei das quantas. Claro que está dividido o corpo. É claro que o corpo está dividido. Isso aqui, meu irmão, essa divisão aqui é as meretrizes. Foi Paulo crucificado, ou foi o Valdomiro, ou foi a Assembleia de Deus crucificada por mim? Foi ou não? Porque vocês apoiam tanto que eu acho que deve ter alguma divisão aí, não pode? Está Cristo dividido? É claro que tá, meu irmão. Porque você aqui, um é da Assembleia, outro é da Deus e Amor, outro é da Batista, outro é claro que está dividido o corpo. Foi Paulo, ou foi o Valdomiro, ou foi a Assembleia de Deus, ou foi a Mundial que foi crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome da Assembleia de Deus? É claro que foram. Em nome da Assembleia de Deus foram batizados, sim. Agora, em Cristo, meu irmão, vocês não estão ligados no corpo dele porque vocês são de denominações. E sabe o que eu acho mais interessante? É que eles dizem que são profetas de Deus. São homens e mulheres de Deus que são profetas. Profeta da onde, meu irmão? Não revela nem o que é a igreja. Estão aqui, né? Indo aqui, aí, só ele justifica, mas a igreja ainda é a casa de oração. Olha isso aqui. Sabe o que é casa de oração, meu irmão? Sabe o que é casa de oração? Deixa eu botar aqui, né, pra pegar aqui o texto aqui, né? Sabe o que é casa de oração? Aqui, ó. Casa de oração. Mas a igreja ainda é casa de oração. Ah, não, claro. Deixa eu te explicar então. Que igreja? Não isso aqui, né? Isso aqui não é casa de oração, meu irmão. Deixa eu te ensinar então. Mas a igreja ainda é casa de oração. O que é casa de oração, meu irmão? Igreja. O Espírito diz a igreja. Como é que a igreja vai ter ouvido, meu irmão? Como é que ela tem ouvido? E diz a igreja, se a igreja não escutar, que nem a Bíblia fala, né? Escutar a igreja, considera como gentil publicano. A igreja tem que falar, a igreja tem que ouvir. E quatro paredes, a Assembleia de Deus vai ouvir e escutar, meu irmão. Ah, não. Cadê os profetas aí? Cadê os profetas, meu irmão? Cadê os profetas que vocês seguem aqui, ó, nessa sinagoga aqui que vocês colocaram aqui? Cadê os profetas? Casa de oração. A igreja ainda é casa de oração, claro, porque eu sou a casa de oração, meu irmão.
Mas vós converteram em casa de covis de ladrões. A revelação de Jesus era isso aqui, meu irmão. A minha casa será chamada, não era? Será chamada casa de oração, que sou eu. Eu sou a casa de oração. Mas vós converteram em casa de covis de ladrões, meu irmão. Casa de oração sou eu. Eu sou a casa de oração. Continuando, né? E participar do corpo, que é ordenança dele. Não, o corpo que se liga nele, somente nele, né, mano? Ó, se liga nele, né? Ordenança dele, mas não da Assembleia de Deus, não é aqui, ó. E para quem tem parte com ele. É claro que o corpo está ligado nele, somente nele. Pelo texto aqui que é ligado nele, ó. Cadê o texto? Esse aqui, ó. O que se ajunta com ele é um só espírito, é o mesmo espírito. O Senhor é um mesmo espírito, um só espírito, meu irmão. Mas aqui é uma meretriz. Entende? Ou não sabeis que os que se ajuntam com a meretriz fazem um corpo com ela? Claro que faz. Mas o que se ajunta com o Senhor é um só espírito. É um mesmo espírito, meu irmão. Aqui é uma meretriz, uma prostituição. Entendeu? Mas essa parte aqui, meu irmão, vou te contar. Cadê os profetas? Cadê os profetas aí, meu irmão? Aí, vamos lá. Para quem tem parte com ele, agora para... Ó, presta atenção. Agora, para desviados, as desculpas são várias. Mas a culpa está sempre nos outros. Que Deus tem misericórdia dos desigrejados. Não, essa palavra... Como é que pode desigrejar a igreja? Foi Jesus, meu irmão, que pagou um preço pela igreja. Que igreja? Tu acha que foi pela Assembleia de Deus? Ah, meu irmão. Então vamos aqui dizer, deixa eu pegar aqui uma piada então religiosa. Vamos, ó, através disso aqui, ó, desigrejados. Isso aqui, com certeza, eu vou provar agora que quem está aqui é desigrejado. Estão trocando a verdadeira igreja por chamar quatro paredes de igreja. É uma piada isso aqui. Desigrejados ou desviados. Não, é muito engraçado isso aqui, ó. A parte religiosa é muito engraçada. Então vamos lá, agora eu vou rir disso aqui, ó. Desigrejados ou desviados, tá? Vamos pegar um texto aqui. Então, esse texto aqui de Mateus 18, meu irmão. Esse texto aqui de Mateus 18 e versículo 17. Esse não as escutar, dize a igreja. Dize a igreja. Ó, a igreja, se não escutar, e se não as escutar, diz a igreja, e se também não escutar a igreja, considere como gentil e publicano. Diz a igreja, ele ia dizer para a igreja. Que igreja? Vamos rir um pouquinho aqui. Para a Assembleia de Deus. Tu tem que dizer para a igreja que a igreja aqui é a Assembleia de Deus. Presta bem aqui atenção. Interesse em ir na igreja. Agora começa a rir, meu irmão. Em ir na igreja. Que igreja? Assembleia de Deus. Olha a comédia que criaram. Sabe o que é igreja? São pessoas. Quem é que ia escutar o irmão aqui? Dízio a igreja. Não, dízio. Não, tem que botar aqui nas quatro paredes da Assembleia de Deus um ouvido, tá, galera? É bem isso aí. E se também não escutar a igreja tinha que falar alguma coisa. Fala, Assembleia de Deus, quatro paredes. É uma piada isso aqui, meu irmão. Cadê os profetas de Deus? Tá? Para revelar isso aqui, ó. Desigrejados ou desviado. Para que mais desviado para quem vai numa religião dessa? Para que mais fora de contexto bíblico para quem vai numa denominação fundada, criada por homens? Foi o homem que criou isso aqui, meu irmão. Jesus pagou um preço por mim, pela verdadeira igreja, que é o corpo de Cristo, meu irmão. Que são pessoas. Entendeu? Agora, dizer que igreja é a Assembleia de Deus, é quatro paredes, meu irmão. Isso aqui, meu irmão, eu vou te contar. Eu vou citar um texto muito bom agora pra vocês também, porque é uma piada, mano. É uma piada o que criaram aqui. Sabe o que é isso aqui? Casa de Covid de ladrões, meu irmão. Aqui tem gente sendo sustentada sem trabalhar. Aqui são pessoas que estão aqui, uma organização humana. Isso aqui não é espiritual. A igreja dele, meu irmão, é espiritual. Isso aqui é espiritual, isso aqui é matéria, meu irmão. Isso aqui é matéria. Deixa eu te dar mais um texto bem interessante então, pra gente finalizar aqui. 2 Coríntios 13, 1 a 4. 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 2 Corín
Meu irmão, é até interessante que antes que venha, né, ainda que venha um anjo do céu, vou falar outro evangelho além daquele que nós já temos anunciado, que seja anátema, tu não pode receber, meu irmão, palavras antibíblicas. Você tem que ter texto e contexto. Que pregues a palavra antes, a tempo e fora de tempo, redárguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias consciências e desviarão os ouvidos da verdade e voltando às fábulas, às invenções. Aqui, meu irmão, ouvidos da verdade. O que é verdade? O que é igreja? Então vamos lá, o que é verdade aqui? Desviando os ouvidos da verdade. Mas tu, você sobra em tudo, sofre as aflições, faz a boa, né, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Meu irmão, isso aqui é particular. Não é a Assembleia de Deus que vai me dar isso aqui. Isso aqui é dom gratuito de Deus. Pastor não é profissão, meu irmão. Pastor é dom espiritual. E aqui desviando os ouvidos da verdade, meu irmão. Que verdade? O que é igreja? O Espírito diz a igreja. Que igreja? Quatro paredes? Não, igreja é isso aqui, tá, irmão? Ó, segundo aqui a informação do pessoal aqui, interesse de ir à igreja é isso aqui, tá? A piada do século, igreja chamado de denominação. Essa é a verdadeira piada evangélica, a piada religiosa, meu irmão. Igreja ser chamada de quatro paredes. O Espírito diz a quatro paredes, né, meu irmão? É interessante aqui, ó, dízio, a igreja tem que dizer a quatro paredes, aí vai ficar os crentes lá, né, dizendo a quatro paredes, escutar a igreja. Que igreja? Quatro paredes. Porque isso aqui, em ir à igreja, foi vocês os religiosos que colocaram aqui, ir à igreja, os desigrejados que eles falam, desviado, isso aqui para eles é igreja. Meu irmão, eles não têm entendimento nenhum, eles estão desviados aqui, ó, desviando os ouvidos da verdade. Desviado aqui, são eles que não entendem nada. Esses aqui, eles não entendem nada. Deixa eu pegar mais um texto interessante então. Vamos concluir então. E disse Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Olha só, sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Quem é que sepulta morto, meu irmão? Quem é que sepulta os mortos? Deixa, ó, vem e me segue. E deixa os mortos sepultar os seus mortos. Quem é que sepulta morto? Os mortos. Esses mortos aqui sepultam mortos. Jesus falou que isso aqui são os mortos. E deixa eu pegar mais uma revelação. Esse texto aqui concluindo, né? Efésios capítulo 5, versículo 14. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levante-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Que mortos? Levante-te dentre os mortos. Esses mortos aqui, ó. Desperta tu que dorme entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. É claro, isso é óbvio. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Desperta tu que dorme entre esses mortos. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Sabe por quê? Porque se você ficar aqui, Cristo não pode te esclarecer. Porque aqui, meu irmão, você é proibido de pensar, raciocinar. Entendeu? Aqui é eles que mandam. A igreja não é de Jesus. Essa igreja aqui, essa sinagoga aqui, não é de Jesus, meu irmão. Essa sinagoga aqui é dos homens, foi eles que fundaram, por isso que eles querem o dízimo para eles, eles querem oferta para eles, o mamon tá aqui, meu irmão. E mais um questionamento: pode servir a dois senhores? Não pode servir a Deus e a mamon? Por que todo culto tem que ter dinheiro? Todo culto tem que ter o mamon? Porque ele serve a dois senhores. Isso aqui são os mortos, meu irmão. E Jesus diz para vocês afastar deles. Não pode andar com eles são as sinagogas de Satanás. Deixa eu te mostrar. Aqui, meu irmão, no Apocalipse capítulo 2, versículo 9, conheço as tuas obras e a tribulação Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia, agora presta atenção, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são,
mas são as sinagogas de Satanás, meu irmão. Por quê? Por que eles mentem aqui a blasfêmia dos que se dizem judeu? Porque os judeus é que precisam disso. E eles não têm, porque eles têm que construir. Por que eles não podem construir? Porque é proibido, meu irmão, ter outros lugares que eles chamam de templo, aqui ó, de casa de oração. Não pode. Porque Deus se retirou lá do Santo dos Santos para habitar em mim, para habitar na igreja. E eles construíram isso aqui como se fosse, meu irmão, uma dependência que você depende dela para ir para o céu. Isso aqui é um pedágio para eles. Para os crentes, isso aqui é um pedágio para ir para o céu. Eu não preciso disso aqui para ir para o céu, meu irmão. Não é Jesus que salva? Não, agora é a igreja. Está dizendo que aqui o interesse aqui é a igreja, porque tu é um desigrejado, tu é um desviado. Mas toda a concordância agora bíblica, que eu estou citando os textos, eles que são desviados. É muito interessante isso. Mas sabe o que Jesus falou? E a blasfêmia dos que se dizem judeu e não são, por quê? Os judeus precisam disso e nós não. E nós que não precisamos daquilo ali, disso aqui, hoje são 40 denominações, meu irmão, dividindo o corpo de Cristo, desligando o corpo de Cristo, porque se tu é de Apolo, tu é de Paulo, tu é de Pedro, vocês são carnais. Quem foi crucificado por vocês não foi Cristo? Então tem que seguir a Cristo e não denominação, meu irmão. Foi em nome de quem que tu fosse batizado? Em nome da Assembleia de Deus. Ah, é claro que você foi, mas está errado. Tem que ser em nome de Cristo e em Cristo, em um só corpo, meu irmão, uma só fé, uma só esperança, um só corpo que é Cristo e não ligado a denominações, meu irmão. Por isso ele diz que são as sinagogas de Satanás, meu irmão. Porque você não é judeu para ter um templo. Entendeu? Porque nós somos o templo dele, nós somos a igreja dele. E não são, mas mentem, né? E esses são as sinagogas de Satanás, meu irmão. Os que dizem ser judeu e não são, mas são as sinagogas de Satanás. É isso aqui, meu irmão. Então, texto e contexto revelando aqui, né, essa falta de conhecimento religioso, né? Cadê os profetas? Cita um texto, meu irmão. Cita, cadê o texto que diz que igreja é quatro paredes? Cadê o texto aí, meu irmão, que dízimo é dinheiro? Da onde que dízimo é dinheiro? Sabe por que Jesus nunca pagou dízimo? Porque eles não são mentirosos que nem vocês, meu irmão. Eu não podia mentir para Deus, ele sabe que não tem como mentir para Deus, e vocês estão dando dízimo aqui, a esse covid de ladrões aqui, e dizendo que o dízimo é dinheiro. Deus não precisa de mamão de ninguém, meu irmão. Eu não posso servir a dois senhores. Então é muita coisa errada e tá aqui, ó, o podridão do sistema religioso. E essa falta aqui de conhecimento, meu irmão, ó. Então, esse cego guia de cego, um cego guiando outro cego, ambos cairão no abismo. E eu não sou guias de cego. Não sou como pessoas aqui, ó, que dizem que os outros são desigrejados e desviados. E com concordância bíblica, eles que são desviados. Jesus nunca foi, meu irmão, de nenhuma organização, nenhuma instituição e nunca deu o dízimo. E se Jesus nunca foi de nenhuma organização, de nenhuma instituição, de nenhuma que vocês chamam aqui de igreja, e se ele nunca pagou o dízimo, por que eu tenho que ir atrás de vocês? Eu não vou atrás de falsos profetas, meu irmão, de gente que não tem conhecimento nenhum da verdade de Deus. Então eu fico por aqui, eu fico com o meu Jesus, que ele sim é o salvador do meu corpo e eu sou a igreja dele porque nós congregamos como igreja. A igreja verdadeira de Jesus é que vai para o céu e não essa aqui, meu irmão. Então essa aqui, meu irmão, não vai levar ninguém para o céu. E se ela não salva, o que você está fazendo lá?